Você moraria numa casa de luxo de 2.800.000 aqui na região da Granja Viana? Essa casa conta com 5 suítes, sendo uma master com closet, banheira, ar-condicionado em todos os ambientes e uma cozinha bem equipada e funcional. E no espaço gourmet dessa casa tem churrasqueira, tem forno de pizza e um salão climatizado. E por fim, uma piscina aquecida com agradáveis 35 graus. Agora assista ao vídeo completo dessa casa e clique no link da bio para ter mais informações. Vem com a gente. Vem com a gente.